Acho que todo mundo aqui, mesmo que não tenha ouvido falar da Chiquinha Gonzaga, com certeza já cantarolou uma das composições dela que foi eternizada aí na nossa história, que é uma marchinha de carnaval, aquela "Oh, abre alas que eu quero passar, oh, abre alas que eu quero passar". Então, eu tenho um orgulho danado de pensar que a Chiquinha morreu em 1935 e estamos aqui em 2020. Eu acho que até as crianças já cantarolaram em algum momento essa música. Então, a nossa escolha hoje de falar da Chiquinha não é à toa. A Chiquinha, além de todas as lutas que ela viveu, ela foi a primeira música brasileira a questionar fortemente a questão dos direitos autorais. Então, esse é um dos motivos da gente ter escolhido falar um pouquinho da história dela hoje, tá? Então, a Chiquinha nasceu em 1847, e aí é muito importante a gente pensar no contexto em que ela nasceu. O pai, militar, branco, super importante na carreira militar e na cidade do Rio de Janeiro, ele se apaixonou pela filha de uma escrava. Então, a mãe da Chiquinha não era a pessoa ideal naquele momento para que ele se relacionasse. Mas ele se apaixonou, ela engravidou, a Chiquinha nasceu e ele resolveu enfrentar toda a sociedade na época para assumir esse relacionamento. Porém, assumiu até a segunda página, né? Assumiu naquelas, porque a esposa não podia, por exemplo, sair de casa, não podia frequentar os bailes, os eventos da época. Ela era meio que escondida socialmente falando, por ser negra, tá? E a Chiquinha, ela é, então, mestiça, mas ela nasceu com a pele bem clara, bem mais clara do que a mãe, né, do que, enfim, a gente não está falando de um negro retinto. E o fato, infelizmente, para alguém que nasce em 1847, dessa situação, e nasce com a pele mais clara, isso já colocou ela num lugar de privilégios. Então, ela foi criada como uma sinhazinha mesmo, típica da época. Ela foi educada da melhor maneira possível dentro daqueles padrões, ela estudou, ela se preparou para a sociedade, aprendeu a dançar polca para arrasar nos bailes da época, né, para impressionar a sociedade, aprendeu a tocar piano. Na época, era muito comum as meninas dessas famílias aprenderem a tocar piano, porque era meio que fazia parte do dote, né, no casamento. Uma noiva que tocasse piano e, portanto, trouxesse um certo entretenimento para o casamento, era valorizado, era realmente quase que um dote. Então, foi por isso que a Chiquinha começou a estudar piano. Mas ela, desde cedo, ela já mostrava uma personalidade, um talento musical que ia muito além desse piano doméstico, né, dessa música doméstica. Aos 11 anos, ela compôs a primeira música. Então, ela realmente tinha um talento fora do convencional. E ela, como todas as mulheres daquela época, aos 16 anos, ela teve que casar com um marido que, claro, foi o pai que escolheu. O marido dela também era militar, e odiava música, e odiava o piano da Chiquinha, porque ele chegava a sentir até ciúme dela no piano. Porque ela passava horas realmente do dia, né, estudando novas peças, compondo. Ela tocava o tempo inteiro, e ele, enciumado daquilo, eles tinham constantes brigas em função disso, e ele, como militar, em um determinado momento, ele teve que sair numa missão, e ele ia passar muitos dias, na verdade, num navio, porque ele estava indo para uma missão num outro estado, e aí ele resolveu levar a Chiquinha junto nessa viagem, só para poder afastar ela do piano um pouco. Ele achou que essa seria a solução, deixar ela uns meses aí longe do piano.
E aí, o que que ela fez? Falou, ok, eu vou. Mas levou um violão. E aí, foi uma briga danada. A Chiquinha, ela, mesmo naquela época, ela já lutava muito por todas as causas sociais que a gente possa imaginar. Então, ela era contra a escravidão, ela lutava muito pelo direito das mulheres, ela não se conformava, né, com o papel e com a expectativa que as pessoas tinham em relação a ela por ser mulher. E aí, claro que esse casamento não durou muito tempo, e ela se divorciou, foi condenada, socialmente falando, por causa disso, né? A família proibiu, inclusive, que ela visse os filhos, e não deu nenhum auxílio financeiro, por exemplo, nada. Se fosse nos dias de hoje, poderíamos dizer que a Chiquinha foi cancelada, porque ousou se divorciar naquela época. E cancelada, sem o apoio da família e de mais ninguém, a única coisa que ela sabia fazer bem era tocar o seu piano. Então ela tentou primeiro viver dando aula, né? Porque, como eu disse, era muito comum, principalmente as mulheres, estudarem piano desde cedo para serem noivas mais valorizadas aí na hora do dote. Porém, ela tinha muita dificuldade, porque não era socialmente bem vista uma mulher, naquela época, dando aulas de piano. As famílias procuravam sempre, na verdade, de preferência, os professores idosos, né, os professores que eles achavam homens e idosos e de brancos, né, de famílias conservadoras, porque eles acreditavam que assim eles não expunham as suas filhas aos perigos, né, dessa vida. Então, ela, como mulher, era muito mal vista nesse aspecto, tinha muita dificuldade de conseguir alunos. Essa imagem que está passando aí é uma homenagem que o Google fez há um tempo, numa das datas comemorativas em relação à Chiquinha, e eu mantive essa imagem porque é a única representação dela que escurece a pele dela realmente, que mostra essa realidade de que ela era mestiça, né, de que ela não era branca como foi representada na minissérie da Globo, que me dá até arrepio de lembrar que quem representou ela naquela minissérie foi a Regina Duarte. Então, por isso a gente manteve aí essa imagem. Mas, enfim, a Chiquinha lutou muito, muito por várias causas. Diante dessa dificuldade que ela tinha de conseguir aluno suficiente para sobreviver dando aula, ela tentou também trabalhar como música mesmo, né, tocar nas rodas que existiam, né, os concertos, os bares, enfim. E ela sofreu muito, muito preconceito em relação a isso, muitas portas foram fechadas, porque realmente não pegava bem, não era admissível naquela época esse papel para uma mulher, até que ela conheceu a turma do Calado, que é um músico muito reconhecido até hoje também, principalmente para a galera que gosta de choro, né, e que pesquisa aí de onde surgiu o choro. Então, a Chiquinha é dessa turma, essa turma, né, ela, o Calado e outros músicos incríveis, eles foram os responsáveis por inaugurar, eu diria, uma identidade musical brasileira, porque naquela época, o que era consumido musicalmente aqui era o que vinha da Europa, né? Se até hoje nós somos colônia cultural da Europa e dos Estados Unidos, imagina naquela época. Então, o que tocava aqui, o que era consumido era a polca, eram os outros ritmos que eram os que estavam em moda lá na Europa. E aqui a gente já tinha toda a musicalidade que vinha dos escravos, né, que vinha com essa pegada dessa mistura africana, indígena, aquela coisa mais swingada, aquela coisa que não dava para você dançar, por exemplo, como você dançava polca, separado, não, né, tinha o machixe, por exemplo, que era visto como uma dança marginal, uma música marginal, porque ela tinha essa coisa já do swing, né, da sensualidade, da batida. Então, a Chiquinha, ela faz parte mesmo dessa turma que
que consolidou, né, que fez essa passagem, que pegou todas essas influências de polca, das músicas e danças africanas, indígenas, e trouxe isso, transformou isso numa música mais autoral, mais brasileira. Então, para quem é da galera do choro, meu companheiro deve estar aí assistindo, que é ele que me ensina muito sobre o choro, vale a pena pesquisar essa história. E a Chiquinha, além de todas essas lutas pessoais, né, uma das lutas era exatamente contra a escravidão, então ela, vendendo partitura de porta em porta, na época ela conseguiu dinheiro suficiente para comprar a liberdade de um negro músico, um dos músicos incríveis do grupo que ela participava, e que era ainda escravo. Então, imagine uma mulher naquela época, batendo de porta em porta para vender partitura para as pessoas, porque naquela época, principalmente no Rio de Janeiro, cada família de classe média para cima tinha um piano em casa, né? Então, as músicas, as partituras eram vendidas nesse sentido, né? Já das composições dela. Então, vendendo partitura de porta em porta, ela conseguiu comprar a liberdade de um amigo. Então, ela foi muito ativista em todas as causas. E aí, com todas as dificuldades que ela passava, incluindo as dificuldades de existir, de se sustentar, ela começou a pensar que as composições dela já estavam sendo executadas em muitas casas de espetáculo, em muitas residências, né, nesses saraus que aconteciam entre as famílias. Tinha-se notícia de que na Europa as músicas dela já estavam sendo executadas, e foi aí que ela começou a se questionar de como assim ela, compositora, artista, autora daquela música, não recebia nada. Como assim isso tudo era executado? As pessoas passavam na rua assoviando, né? Assoviando as músicas dela. E como assim ela era tão conhecida e as músicas tão executadas e ela na situação que ela vivia? Então, em 1917, graças a toda a luta da Chiquinha e todo esse questionamento, ela fundou a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais do país, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Por que de autores teatrais? Porque naquela época ela era uma das pessoas que estava compondo músicas para peças teatrais também, né? E essas peças que entravam essas músicas, aliás, que entravam nessas peças, elas tinham uma repercussão muito grande, né? E os músicos por trás disso tudo não tinham esse reconhecimento financeiro. A Chiquinha, mesmo em vida, ela chegou a ter esse reconhecimento moral, eu diria, né? O talento dela foi reconhecido, ela, depois de muita luta, foi respeitada, né, nesse meio musical, mas financeiramente falando, ela ainda sofria muito. Então, é muito importante falar sobre essa questão hoje, porque isso faz mais de 100 anos, e estamos aqui ainda falando sobre a questão dos direitos autorais, né? Estamos aqui ainda, nós do Sarau do Vinil, a gente defende essa bandeira desde a nossa primeira edição aqui, via live. A gente pede, inclusive, para que as pessoas que vão entrar no microfone aberto, se for executar alguma música, que seja autoral também, porque a gente respeita demais essa falta de direito, né? Não é à toa que a nossa hashtag desse mês é esquerdos autorais. Esquerdos autorais, porque os direitos mesmo a gente nunca viu. O que a gente vê é muitos dos artistas, até hoje, passando muita dificuldade, pessoas geniais, né? A gente comentou aqui no comecinho da live hoje, acho que a gente estava nos bastidores ainda, eu acho, falando sobre a questão do Nelson Sargento, que recentemente estava tentando vender seus ternos e seus discos para sobreviver durante a pandemia. E a gente tem visto muitas lives, principalmente dos nossos amigos DJs, né, Costela?
Muita gente tentando burlar o sistema, porque aí reclama, tenta fazer a live, reclama que o Facebook derrubou. O Facebook derrubou exatamente porque os direitos autorais não estão sendo recolhidos. E aí, essa semana, a gente recebeu a triste notícia de que tem mais um projeto de lei que agora foi categorizado aí para entrar em votação com urgência, e é um projeto que tira mais um pouco desses direitos sobre as obras que a gente compôs, né? Que o projeto de lei prevê que as músicas executadas nos espaços públicos, nos órgãos públicos, que elas sejam isentas desse recolhimento. Então, a gente precisa se conscientizar disso, dessa importância. Assim como a Michelle e a Janaína, que acabaram de vir aqui apresentar o trabalho delas, eu tenho certeza que se alguém cita uma das poesias delas, e não dá os créditos, elas com certeza vão ficar putas. Se alguém divulga uma foto da Marcelinha e não dá os créditos, tá errado. Eu entendo que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de valorizar. Acontece direto, Ale. Pois é, a gente não tem essa cultura de respeitar o trabalho do outro, né? A gente é uma ignorância coletiva, uma desvalorização assim cultural nesse sentido. A gente ouve música, tem muitas músicas que a gente ama e que a gente nunca parou para ir pesquisar de quem é aquela música. A gente nunca parou para se perguntar, né? Aquele grande sucesso que, sei lá, a gente conhece na voz da Marisa Monte. Quem é o compositor que está por trás disso? Quem é o gênio, o artista que está por trás disso? E será que ele está recebendo adequadamente os seus direitos autorais? Será que o ECAD, que recolhe esses direitos, será que está fazendo chegar nesses compositores esse reconhecimento financeiro pelo seu trabalho? Então, enfim, não foi à toa que a gente resolveu contar essa história da Chiquinha. É por causa dela que a primeira sociedade e as primeiras leis de arrecadação de direitos autorais começaram a se configurar no Brasil. Então, Chiquinha Gonzaga, se você estiver aí olhando a gente, cara, foi mal, hein? Que vergonha de mais de 100 anos depois, a gente está aqui nesse retrocesso, né, nesse descaso absoluto em relação à questão dos direitos autorais. É importante lembrar que a Chiquinha foi uma das primeiras pessoas a defender a profissão de músico, de olhar o músico como profissão, né? Tem até um manifesto que foi escrito na época e ela é uma das pessoas que assina esse manifesto, defendendo que poderia sim existir uma profissão músico, porque na época não existia nenhum tipo de regulamentação, nada disso. Sim. É importante também, a gente estava aqui falando sobre a importância das palavras, né, do português e do espanhol, e tem uma palavra do nosso vocabulário que só existe por causa da Chiquinha, que é maestrina. Maestrina, que é o feminino de maestro, só existe por causa dela. Quando ela começou a ter um reconhecimento pelo trabalho que ela fazia, e a imprensa da época começou a falar sobre ela, eles viveram esse constrangimento de parar para pensar, peraí, mas era uma mulher, então eu não posso me referir a ela como maestro. Então não existia na língua portuguesa ainda a palavra equivalente. Apesar de eu não gostar muito dessa formação da palavra maestrina, porque maestrina me lembra poetisa. Parece que ela vem com uma diminuição, parece que ela já vem com aquela coisa de ser menor que um maestro, sabe? Maestrina, poetisa, são palavras que me incomodam muito, mas que eu entendo que precisou existir essa luta lá, 100 anos atrás, para que a gente entrasse nesse dicionário, para que uma mulher mudasse essa realidade. Então, a gente tem que valorizar essa luta também. Acho que é importante falar sobre mais uma coisa que ela viveu, que foi muito polêmica na época. Ela, aos 52 anos, se apaixonou por um menino de 16.
E ela Putz, foi mais naquela época, uma, foi mais uma das lutas que ela teve que enfrentar socialmente Imagina o falando. babado. Imagina o babado, cara, uma mulher de 52 anos que já tinha todo aquele histórico, né, de divorciada, música, e Ela dizia que ele era o mestiça. filho dela, né? Ela chegou a adotar ele oficialmente, e ela apresentava ele para as pessoas como um filho adotivo, mas na verdade era o companheiro dela, foi o grande amor da vida dela, que ficou com ela até o final. Né? Ela morreu aos 87 anos de idade, em 1935, e o Joãozinho estava lá, do lado dela. E ele foi o responsável, inclusive, por manter todo o acervo dela e disponibilizar e organizar isso para que hoje a gente possa estar aqui contando essa história. Então, foram muitas, muitas lutas que essa mulher viveu. E, Regina Duarte, você não merecia ter interpretado ela, cara. Toda essa Nunca, mulher. jamais.